O conteúdo abordado nesse vídeo possui o objetivo de definir o que é o SAD, Sistema de Apoio à Decisão, o que é o SIG, Sistema de Informação Gerencial, quais são as suas funcionalidades, o seu uso na prática e trazer um estudo de caso. Quais são as principais diferenças entre o SIG e o SAD e definir o que é o BI, os seus dois pilares, funcionalidade, vantagens e o estudo de caso também. Sistema de Informação Gerencial, também conhecido como SIG, é utilizado através do banco de dados SPT para a gerência de processos e produtos. Fornece informações necessárias para a gestão das organizações, através de relatórios de desempenho. Suas funcionalidades são a redução de custos nas operações, organização de projetos e demandas, eficiência de processos, melhor acesso às informações de cada departamento, interação entre pessoas e tecnologia e procedimentos, previsão de desempenho futuro, melhoria na produtividade e nas atividades profissionais, otimização na tomada de decisão dos gestores e segurança de acesso a informações. O sistema SIG é utilizado como apoio ao monitoramento, controle de desempenho das organizações, gerando relatórios pré-definidos, periódicos e online. Ou seja, por serem relatórios pré-definidos, não contém tanta flexibilidade. O foco do sistema SIG é a eficiência operacional, auxiliando todos os departamentos da organização. Os sistemas de informações utilizados pela Natura auxiliam na organização a fazer um benchmarking permanente, através da renovação e da diversidade que apenas sistemas ligados ao TI poderiam fazer em menor tempo e eficiência. A sua capacidade de inovação tornou-se um fator de diferenciação e fonte de vantagens competitivas. Ponto forte da Natura é a sua velocidade, ou seja, sua agilidade e flexibilidade durante a tomada de decisões. A diferença essencial entre o SIG, Sistema de Informações Gerenciais, e o SAD, Sistema de Apoio à Decisão, é que o segundo foca em problemas únicos e que se alteram com rapidez, para os quais não existe um procedimento padrão pré-definido e oferece, como o próprio nome diz, elementos confiáveis para a tomada de decisão. O SIG tem foco maior na informação em si. É basicamente um facilitador de comunicações entre os gestores de diversas áreas de uma organização. O objetivo do SAD é oferecer capacidade analítica elaborada a partir de dados do SPT, Sistema de Processamento de Transações, e do próprio SIG. Portanto, possui uma capacidade de processamento mais avançada. Na prática, o SIG normalmente é usado para monitoramento e controle de processos, enquanto o SAD apoia os gerentes de nível tático a tomar decisões não usuais, ou seja, focadas em problemas únicos e que se alteram com rapidez, sem procedimento de resolução totalmente pré-definido. Usar o SAD envolve 4 tipos básicos de atividades de modelagem analítica: análise do tipo What If, ou seja, como a mudança de uma variável afeta outras. Por exemplo, o que ocorre se reduzirmos a propaganda em 10%? Análise de sensibilidade, como mudanças repetidas afetam as variáveis do modelo. Por exemplo, como as vendas são afetadas se reduzirmos a propaganda em 2% todos os meses. Análise de busca de metas, também chamada de How Can, alterar o valor de outras variáveis até que uma atinja uma meta. O que é preciso fazer para as vendas aumentarem 10%? E a análise de otimização, ou seja, encontrar o melhor valor das variáveis mantendo as restrições. Por exemplo, qual a menor verba de publicidade? Como citado, o SAD utiliza informações de fontes externas, como o valor atual de ações, preços de produtos concorrentes. Utiliza modelos de análise de dados, processos analíticos e estatísticos e apoio de inteligência artificial e mineração de dados. O SAD permite análises integradas entre os diversos setores da organização, como análise de preço, planejamento e produção, orçamento e análise de remuneração. Também podem ser conhecidos como sistemas de BI, Business Intelligence. Os cubos analíticos, também chamados de cubos multidimensionais, é necessário um para cada fato a ser analisado, e sem limite de quantidade de dimensões, sendo capaz de oferecer com agilidade todas as informações necessárias para a análise de um gestor.
O exemplo é uma representação gráfica de um cubo de movimentações financeiras compostas por 3 dimensões, sendo o que, tipo de movimentação financeira, o quando, a data, e localidade, o onde. Cada uma das dimensões pode ser utilizada para filtrar os dados e selecionar apenas o período desejado. A porção em vermelho corresponde à seleção feita, e no último quadrado percebemos o quadrado que indica a intersecção de todos os filtros, ou seja, a resposta desejada. Os filtros aplicados foram tipo de movimentação, que é igual a vendas, a data, que é igual a ano 2017, e a localidade, que é o estado de São Paulo. E o cubo analítico ele também proporciona painéis interativos, chamados também dashboards, que permitem ao próprio usuário refinar suas consultas, simplesmente selecionando, por exemplo, o ano e o mês, sempre com a possibilidade de filtrar ainda mais os dados, clicando nos gráficos de barras, pizzas, etc. E obtendo respostas precisas e praticamente automáticas, pois todas as técnicas e ferramentas utilizadas permitem que esses dados sejam pré-computados e de fácil acesso. Tendências e desvios do padrão nos dados da instituição são facilmente encontrados, visualmente de forma clara e intuitiva, conforme alguns exemplos. Para ilustrar a implantação destes sistemas, temos o caso da Toyota como exemplo. Sendo que no final dos anos 90, a empresa enfrentou grandes problemas em sua cadeia de operações. O custo de armazenamento de carros se elevou e ela não estava mais conseguindo fornecer o produto a tempo para seus clientes. Utilizava computadores que geravam uma quantidade enorme de dados e relatórios necessários, estrategicamente, porque nem sempre eram exatos e muitas vezes eram fornecidos tarde demais, o que atrasava a tomada de decisões. Uma nova CEO foi contratada. Ela identificou algumas soluções: as necessidades de um data warehouse, um repositório central de dados organizado de fácil acesso e da implementação de ferramentas e software para efetuar a manipulação desses dados. O novo sistema implantado infelizmente não funcionou de maneira correta. A entrada de dados históricos incluiu anos de erros humanos que não foram detectados, dados duplicados, inconsistentes e falta de importantes informações. Isso gerou análise e conclusões precipitadas sobre o funcionamento da distribuidora. Apenas em 99, a empresa resolveu implantar uma plataforma de business inteligence. Em questão de dias, o sistema apresentou bons resultados. Por exemplo, descobriram que a empresa era cobrada 2 vezes por um envio especial por trem, um erro de 800 milhões de euros. Entre 2001 e 2005, o volume de carros negociados aumentou em 40%. O tempo de trânsito foi reduzido em 5%. Esses e vários outros benefícios ajudaram a Toyota a alcançar as maiores margens de lucro no mercado automotivo desde 2003. E estão aumentando inconsistentemente a cada ano desde então. Além disso, o estudo realizado pelo IDC em 2011 indicou que a instituição alcançou, naquele ano, um retorno de pelo menos 506% sobre o investimento em BI. Esse é apenas um dos inúmeros casos que ilustram a eficiência das soluções capazes de integrar e interpretar dados, transformando-os de alguma forma em informações relevantes ao negócio, possibilitando com a devida análise a criação de conhecimento. Através da utilização e da gestão deste conhecimento, nasce a inteligência. Mais de 15 anos passaram desde que a Toyota adotou o BI. Atualmente, gera-se mais de 2,5 quintilhões de bytes de dados diariamente no mundo, sendo que 90% dos existentes hoje foram criados nos últimos 2 anos. A tendência é que esse número cresça de uma forma cada vez mais rápida. Uma solução de apoio à decisão não precisa custar milhões de dólares nem exigir a venda casada de equipamentos, treinamentos, consultorias e serviços. Pelo contrário, com software livre e com respaldo de uma consultoria especializada, pode-se atingir resultados excelentes e sustentáveis, utilizando equipamento já existente, com qualquer sistema operacional do mercado, podendo ser acessado desde celulares e computadores até mesmo com grandes painéis televisores. Isto tudo com toda a segurança e liberdade de quem tem todo o código-fonte em seu poder. Vejamos o quadro comparativo de diferenças entre o SAD e o SIG. Quanto à velocidade, o SAD tem uma resposta de curto prazo, enquanto o SIG tem uma resposta a médio prazo. Sobre o usuário, o SAD dá apoio a indivíduos e pequenos grupos, já o SIG dá apoio à empresa como um todo. A ênfase do SAD é a tomada de decisão de curto prazo, associado à velocidade, e o SIG é a tomada de decisão de longo prazo. Enquanto o SAD resolve problemas complexos e específicos com várias variáveis e tem uma alta interação do usuário quanto à interatividade, o SIG resolve problemas simples
bem conhecidos e estruturados e possui uma baixa interação do usuário. Vamos falar agora sobre BI ou Business Intelligence. Traduzindo, seria inteligência de negócios. Mas a forma mais correta para se traduzir seria inteligência empresarial, pois ele não trata apenas da parte comercial ou de negócios. Ele trata a empresa como um todo, desde financeiro, gestão de pessoas, operacional, vendas, a marketing. BI é um software? Não, não é um software. É uma ferramenta? Também não. Não é uma ferramenta. Ele é um processo. É um conjunto de técnicas e conceitos. Não é simplesmente abrir uma ferramenta como o Tableau, Pentaho, QuickView ou Power BI. Vai muito além disso. Quando você implementa um conceito em uma empresa com foco em BI, você está tentando trazer todos os números possíveis que conseguimos analisar para tomar decisões. Por que eu falo que BI é um conceito? Tem software envolvido? Tem. Porque você vai ter um software administrativo, planilha, ou você vai ter várias ferramentas para analisar dados. Porém, não é a ferramenta que faz o efeito. Na verdade, é o processo. Quando você cria um processo de cadastrar, elaborar e analisar os dados, é que você consegue fazer o BI de maneira bem eficiente. Podemos separar o BI em dois pilares: dados e tomada de decisão. Os dados separamos em três partes. Primeiro, é a coleta e organização de dados. Você tem a empresa e precisa saber coletar os dados de vendas, gastos, custos, investimentos e previsões. Você precisa pegar todos esses dados e colocar em um banco de dados através de um sistema. Pode ser um ERP, CRM, que é mais usado na parte comercial. Mas você precisa colocar todos eles de uma forma organizada, que você consiga buscar essas informações de maneira bem fácil. Não adianta colocar os dados por colocar, ou de qualquer jeito. Segunda etapa é analisar. Você vai pegar os dados e elaborar relatórios que vão confrontar dados com dados para ter informações e, principalmente, vai visualizar de maneira que consiga ter informações palpáveis. Terceira etapa é a do compartilhamento. Você vai pegar todas essas informações e compartilhar com todos os profissionais envolvidos. Todos os colaboradores da empresa precisam saber. Um exemplo: se você for falar do marketing, você vai apresentar números. Vocês estão gastando muito com campanhas e não estão tendo retorno suficiente. Talvez, se mudar a ferramenta, melhore. Quando você pega essa informação e compartilha para todas as equipes, todo o conceito de BI fortalece toda a empresa. O segundo pilar são as evidências. Quando falo em tomada de decisão, é quando precisamos fazer um planejamento, quando precisamos tomar uma decisão de mudança na empresa. Se você não se basear em números, corre-se o risco de usar o feeling, que não tem nenhum embasamento. Feeling é você achar que sabe. Já com BI, você consegue ter informações, dados e evidências. O que ocorreu, o que ocorre na sua empresa, aliando ao presente o passado, para tomar decisões para o futuro. Exemplo: ano passado eu produzi X e vendi Y. Este ano o desempenho está diferente. O mercado está estranho. Por isso, percebo que preciso mudar um pouco minhas ações. O conceito de BI é você entender os números, e não o software trazer os números para você. A vantagem é que você vai errar menos, porque para de utilizar o achismo. Vai acertar cada vez mais nas tomadas de decisões. Vai conseguir olhar para a sua empresa de maneira real, como ela é. Diminuirá os riscos e vai passar a controlar melhor a sua empresa. Ainda não ficou claro para que serve o BI? BI
dá suporte à tomada de decisões. Você vai olhar para uma tela e, em 5 segundos, vai ter a visão completa da empresa, tendo a capacidade de tomar decisões inteligentes baseado em fatos. Um exemplo de empresa bem-sucedida, que sabe utilizar o BI de maneira correta, é a empresa Bradesco.